Semana passada a internet foi tomada pela discussão entre liberdade de expressão e a defesa de regimes totalitários numa democracia. Vamos entender o caso Monark. Tudo começou quando o Monark, que é um apresentador de podcast, defendeu a criação e a existência de um partido nazista no Brasil. Ainda que a fala tenha sido um absurdo, vamos tentar entender quais são os princípios que ele estava tentando defender, e aí eu falo a visão conservadora do assunto. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. lei. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Lei eu acho que não dentro tem da que ter. expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. O Monark, ao defender a existência de um partido nazista, tinha em sua intenção provavelmente defender a manifestação deles e não os seus valores e seus princípios das suas ideias ali. Isso tem base numa corrente filosófica dos liberais clássicos. E ainda que a frase tenha sido infeliz, os liberais clássicos têm muitos méritos nas percepções deles. A ideia do liberal clássico era qual? Deixar as pessoas se manifestarem, e o preço a se pagar é que algumas pessoas falem coisas erradas. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Mas, como um grupo, isso aumentaria a chance da gente chegar numa verdade. Porque, como diriam os liberais clássicos, a verdade pode vir de qualquer lugar. Ela tem mais incentivos para aparecer durante o conflito dessas ideias que aparecem no povo. Outra preocupação dos liberais clássicos é que o preço a se pagar deixando pessoas ou grupo de pessoas falando coisas ruins ou más era melhor do que dar o poder para que um grupo concentrado de pessoas, um partido político, por exemplo, pudesse definir o que pode ou não ser falado. Na visão dos liberais clássicos, esse poder de cerceamento é muito mais perigoso do que um grupo de pessoas falando besteiras. Então isso deve ser levado em conta também quando a gente vai formar a nossa percepção sobre o caso. É claro que, numa visão conservadora, que acredita num valor transcendental entre os homens, que se refere ao conflito entre bem e o mal, o conservador se vê obrigado a defender o bem. E o nazismo, como uma manifestação do mal, deve ser cerceado sim, inclusive a sua defesa e a sua manifestação. É preciso lembrar que outro princípio do conservadorismo também está presente, a existência do costume ou da experiência humana. Ou seja, o nazismo já existiu e a sua manifestação se provou má e se provou errada. Então, justamente por essa existência que o cerceamento também é permitido. É importante fazer essa distinção porque o pensamento conservador, ainda que busque o bem, provavelmente não defenderia o cerceamento de uma ideia futura. Isso quer dizer que se o nazismo nunca tivesse sido tentado ou experimentado, provavelmente o conservador ele não defenderia esse cerceamento. Então, é a experiência humana e a manifestação do mal que faz o conservador julgar esse cerceamento da liberdade como correto e essa fala como errada. Mas a gente não pode perder de vista também a defesa da liberdade de expressão feita pelos liberais clássicos. Nos dias de hoje, por exemplo, na minha opinião, é muito mais provável que um regime totalitário ou uma ditadura venha de um grupo de pessoas ou de órgãos públicos ou do Estado tentando cercear a liberdade de expressão do que uma nova ascensão do nazismo, que está enfraquecido completamente, ainda bem, em todo o mundo. Então é preciso se atentar a essa preocupação deles, sim, na hora da defesa da liberdade de expressão. É claro que nesse caso não se aplica, justamente porque já é uma manifestação provada do mal. O conservador também é contra outras manifestações do mal já provadas na história como o comunismo. E é óbvio que uma ideia que separe as pessoas entre grupos ou classes sociais humanas e subhumanas é essencialmente má. O comunismo é proibido em alguns lugares do mundo, como a Polônia, que ficou sob o controle da União Soviética, porque se mostrou manifestamente mal. Eu vou ler aqui um trechinho do livro para vocês, desse livro aqui, Arquipélago Gulag. Ele transcreve o que foi publicado abertamente
no jornal Terror Vermelho de 1º de novembro de 1918. Abre aspas. Nós não fazemos guerra contra pessoas isoladas. Nós estamos exterminando a burguesia como classe. Não procurem no inquérito materiais e provas de que o acusado agiu por atos ou palavras contra os soviéticos. A primeira pergunta que vocês devem fazer a ele é: a que classe pertence? Que origem tem? Que educação, que instrução ou profissão? Essas perguntas é que devem definir o destino do acusado. Esse é o sentido e a essência do terror vermelho. Quando a gente tem aqui no Brasil partidos abertamente defendendo o comunismo, que prega essa luta entre classes e a extinção da burguesia... É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É preciso lembrar que na experiência humana esse mesmo discurso foi a essência do mal para diversas vidas, milhões de vidas. Inclusive, como vocês viram aqui, autorizando o extermínio de pessoas inocentes que nada fizeram contra os soviéticos, mas apenas pela sua profissão ou origem já se traduzem como inimigos. Oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Outra coisa importante a se notar é que essa restrição da liberdade de expressão que o conservador prega necessariamente deve estar embasada na defesa do bem e na experiência humana. Então, levando em consideração os liberais clássicos, é preciso que esse cerceamento seja o mínimo possível. O que eu quero dizer é o seguinte: pequenas expressões como tomar um copo de leite, arrumar o terno, dar um tchau, que possam parecer alusões ao nazismo, na minha opinião, e provavelmente na visão dos conservadores, isso não deve ser punido, porque é muito mais fácil que esses pequenos gestos sejam usados como arma política de algum órgão que detém o poder de censurar, de dizer o que é certo ou errado, do que trazer algum benefício correto numa cerceação do mal. Então, é preciso levar em conta que esse cerceamento deve ser interpretado da forma mais restritiva possível, para a gente tentar ter um equilíbrio aí entre a defesa do bem no discurso e a defesa do bem contra a concentração do poder. Então é isso, essa é a nossa opinião. A gente quer ouvir a sua nos comentários, como é um tema polêmico. É interessante a gente comparar ali as percepções de todo mundo sobre esse vídeo. E além disso, vou deixar para vocês aqui os cards dos vídeos anteriores, assistam também. Muito importante pra gente que vocês tragam críticas, sugestões aí para os próximos vídeos.